Agora, mesmo assentados, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 6,33, que é o texto mais emblemático a respeito do reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, mandar um abraço aí para todos os irmãos que estão em casa, acompanhando, que estão ligados, né, no nosso culto, não assistindo, mas participando do culto, tá bom? Se você em casa puder também abrir a sua Bíblia em Mateus 6,33, vou ler a partir do 25, tá bom? E os irmãos vão apenas me acompanhar em suas Bíblias. Mateus 6, 25. Se você achou, diga amém. Amém? Glória a Deus. Diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Leia comigo 33, bem alto, irmãos. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Esta é a tua palavra, Senhor, rica, abundante, maravilhosa, que nos ensina, que nos orienta, muitas vezes nos exorta, mas que sempre, Senhor, vem para nos restaurar. Que todos os irmãos que estão participando do culto aqui presencialmente, Pai, e aqueles que estão nas suas casas, assistindo da TV, assistindo pelo celular, que sejam impactados também com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem desta manhã, irmãos, é o reino de Deus como prioridade. Eu, a princípio, iria ler só o versículo 33, que é: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas eu fiz questão de ler todo o contexto, irmãos, porque às vezes nós pegamos, até por causa do tempo, né, que normalmente é muito escasso, e os irmãos sabem que eu tenho uma mania, né, uma mania que eu acho até boa, né, às vezes um pouco exagerada, eu sei, de terminar sempre na hora certa. Não gosto de ultrapassar o horário dos cultos, horário determinado, não é? Às vezes, quando eu sinto que uma mensagem é muito longa, os irmãos sabem que eu divido em duas partes, prego uma parte de manhã, uma parte de noite, eu deixo para o domingo seguinte, né? Respeito, né, os demais pregadores que às vezes pregam 1 hora e meia, mas, né, eu prefiro sempre terminar no horário e deixar um pouquinho mais por uma outra oportunidade. Então, por causa disso, às vezes nós lemos só um versículozinho, ou às vezes parte de um versículo, para introduzirmos uma mensagem. Mas a mensagem desta manhã, irmãos, embora é desta manhã, a Inete deu boa noite para o pessoal, não foi, irmãos? Esse é um lapso, né? Esse é um ato falho. Embora o tempo também seja curto, mas eu precisava ler tudo que envolve esse versículo, quando Jesus falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, irmãos,
Eu quero dizer que no dicionário a palavra prioridade, porque quando Jesus fala busca em primeiro lugar, ele quer dizer dê prioridade. A palavra prioridade significa condição do que é primeiro, condição do que é primeiro, em tempo, repita comigo, em tempo, em ordem e em dignidade. Então, prioridade é aquilo que deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, em tempo, em ordem e em dignidade. Quer dizer, no tempo cronológico, na ordem cronológica, mas também em, vamos dizer assim, importância. Muitas vezes nós priorizamos alguma coisa, irmãos, que é importante, mas que não deveria estar encabeçando essa lista. Existem necessidades importantes, mas que não deveriam ocupar o primeiro lugar nessa lista. Quando Jesus nos diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Na oração do Pai Nosso, Jesus falou, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Embora essa expressão primeiro lugar não apareça, mas é isso que significa, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando buscamos o reino de Deus, irmãos, acima de tudo, Deus cuida das nossas outras necessidades. Quantos creem nisso aqui? Digam amém, irmãos. Deus cuida, com certeza, porque nada é mais importante do que o reino de Deus. Os irmãos sabem que eu não estou falando aqui que a pessoa vai abandonar a sua vida secular. Houve um tempo, eu gosto sempre, a vantagem de ser um pastor assim, bem experiente, né, 31 anos de pastor, 45 anos de convertido, é que eu conheço muita história do meio evangélico, tanto as boas quanto as ruins, né? E de vez em quando eu penso alguns exemplos do início da minha conversão, ou depois dos anos 90, que já foi uma outra fase, ou dos anos 2000, que já foi uma outra fase. Mas eu tenho também histórias bem do iniciozinho da década de 70, né? Quando os crentes, quando nós éramos chamados de crentes, né? Porque eu sempre falo que na década de 60 nós éramos os protestantes, na década de 70 passamos a ser os crentes, na década de 80 passamos a ser chamados de evangélicos, e do ano 90 e pouco para cá somos gospel, né? Esse termo é importado, mas nada mais bonito e talvez mais bíblico do que o nome cristão. Eu prefiro ser chamado de cristão, amém, irmãos? Cristão é seguidor, é discípulo de Cristo. Então, uma das coisas que aconteciam, talvez na década de 70, eu me lembro, início da década de 80, é que muitas vezes o jovem se convertia, e estou dizendo jovem, irmão, jovem, na faixa dos seus 15, 16, né, ainda adolescente, 17, e às vezes, dependendo da igreja que ele estivesse, quase que ele era, não abertamente, mas de uma maneira sutil, estimulado a não desenvolver uma carreira profissional. Não sei se algum dos irmãos tiveram alguma experiência dessa, ou conheceram pessoas que poderiam ter entrado para a faculdade, entrado para o curso técnico, entrado para a carreira militar, mas muitas igrejas ensinavam que Cristo bastava, que a pessoa não precisava buscar as coisas deste mundo, era o reino de Deus em primeiro lugar, que não precisava buscar as coisas aqui da terra, e sim as coisas do alto, e isso envolvia também a vida secular, a vida profissional, e muitas pessoas que tinham potencial de desenvolverem uma carreira, irmãos, né, aprendiam e acreditavam, né, e depois, às vezes, mudavam o seu conceito, o seu princípio, o seu pensamento, e já tinham, desculpa a expressão aqui, perdido um tempo enorme. Não é por aí, irmãos. Nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos estudar, né? Nós louvamos a Deus que essa semana a Milena se formou, né, como sargento da Escola de Especialista Aeronáutica. Louvamos a Deus pelo Hudson, que se formou também, Escola de Especialista da Aeronáutica. Louvamos a Deus pelo Mateus Macedo, filho da Marisa. Os irmãos se lembram?
também se formou, foi batizado aqui alguns anos atrás, e nós nos alegramos. Daqui a pouco outros jovens que estão aqui buscando, fazendo provas, concurso, vestibular, né? Isso não quer dizer que esses jovens não vão buscar o reino, é o momento da vida deles, não é? O que nós estamos querendo dizer, irmãos, é que mesmo numa carreira militar, mesmo numa faculdade, mesmo numa empresa, mesmo, sabe, sendo empreendedor, sendo comerciante, profissional liberal, seja a profissão digna que for, a pessoa, ela pode valorizar e buscar o reino em primeiro lugar. Então, aquele médico que é médico, né, no hospital, ele pode ser reconhecido por todas as pessoas ali como doutor fulano de tal. Mas se ele for um cristão, ele vai ser primeiramente reconhecido por Deus como servo do Senhor, amém, irmãos? Pode ser um motorista, pode ser um comerciante, pode ser um professor, pode ser um policial. Se ele conhece a Deus e vive a vida do reino, antes de ter a formação que tiver, ele é reconhecido como servo de Deus, que vive no reino de Deus, e portanto os seus princípios, os seus conceitos, as suas práticas, os seus pensamentos, a sua vida é outra. Como nós lemos há 2 domingos atrás, né? Quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem, Senhor, entrará no teu santuário? Que é puro de coração, limpo de mãos, que não entrega a sua alma à falsidade, não jura dolosamente, que, enfim, que não empresta seu dinheiro com usura, quer dizer, que não é ganancioso. São alguns princípios. O que Jesus está falando aqui, irmãos, é que nós não precisamos ficar preocupados com estas outras coisas, porque Deus está no controle e cuida de nós, amém? Normalmente as pessoas colocam como primeira, desculpa aqui a redundância, como primeira prioridade a comida, a roupa, o dinheiro, a família, a carreira, mas existe algo que deve ocupar este primeiro lugar, irmãos, que é o reino de Deus. E o rei é a figura central de qualquer reino. Da mesma forma, o reino de Deus, irmãos, é onde Deus está no centro. Nosso trabalho consiste em buscar esse reino, buscar esse rei, em adorarmos a esse rei. Isso significa que quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos, nós colocamos Deus no centro de tudo. Você pode dizer amém, irmãos? Em vez de focarmos em nós devemos focar primeiro em Deus. Se Ele é o nosso rei, Ele é quem deve comandar as nossas vidas. Isso é uma expressão bonita, né? Mas ela tem que ser mais do que uma expressão bonita de se ouvir, de se falar, precisa ser vivida. Mateus 6, de 9 a 10, Jesus, ele vem falando tantas coisas, irmãos. 6, de 9 a 10 é a oração do Pai Nosso. Jesus é a expressão máxima da justiça, porque quando Jesus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer que Jesus é a nossa justiça, irmãos. Devemos buscar essa justiça crendo em Jesus e espalhando essa boa notícia para mais pessoas. Assim a justiça de Deus vai crescer na terra. Nós, como cidadãos brasileiros, nós vivemos também sobre vamos dizer assim, sobre a ordem, sobre a obediência, né, dos governantes da nossa nação, tanto que nós votamos. Mas nós sabemos que acima de qualquer governante está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando Pilatos falou que tinha autoridade tanto para levar Jesus à cruz como para soltá-lo, o que Jesus falou? Nenhuma autoridade lhe seria concedido se de Deus você não recebesse. Então, irmãos, como a Nete falou aqui, a autoridade das autoridades, o poder dos poderes pertence somente ao Senhor, não é verdade? E nós que buscamos viver no reino de Deus, sabemos o que isso significa, irmãos. Agora vamos entrar na outra parte. Quando Jesus fala que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque se assim fizermos, Ele vai nos acrescentar as demais coisas.
Que demais coisas são estas, irmãos? Exatamente o que Jesus começa falando. Jesus começa fazendo uma analogia muito interessante. Olhem os pássaros, irmãos. Os pássaros estão voando para lá e para cá, né? Estão pousando, estão cantando. Eu confesso, irmãos, que eu não sei, poderia ter até pesquisado para dizer para os irmãos, mas eu não sei, confesso, né? Se na época de Jesus as pessoas já criavam pássaros em cativeiro, eu não sei. Alguém saberia me dizer aí? Acho que não, né, irmãos? Se na época de Jesus as pessoas já criavam pássaros e aves, né, para eles ficarem cantando, eu não sei. Mas certamente a imagem, a figura de um pássaro, de uma ave que Jesus usou, foi de um pássaro, de uma ave livre, voando para lá e para cá, pousando nas árvores, cantando, comendo grãos, sendo alimentadas pelo próprio Deus. E Jesus pega essa ave, ou pássaro, né, e fala: olhem os pássaros, olhem os passarinhos, olhem as aves, olhem os pardais, estão voando, estão felizes, estão cantando. Saiba que vocês valem mais do que um pardal. Amém, irmãos? Quebrando a nossa regra, que a gente não usa mais essa prática, mas eu vou quebrar essa regra agora de manhã, e vou pedir para você olhar bem para um irmão do seu lado e falar assim: você vale mais do que um pardal, meu irmão. Pastor, mas qualquer um vale mais do que um pardal. Existem passarinhos caros. Eu conheço pessoas que criam pássaros, irmão, não sei se é alguém que cria, né? Pássaros caríssimos, que são vendidos em feiras. Existe aquele, não sei como é que dá o nome, né? Que eles levam os pássaros para eles disputarem canto. Não sei se os irmãos já ouviram falar. E tem pessoas que compram passarinhos em feiras e são caríssimos. Alguns milhares de reais, alguns pássaros. Mas ainda que seja, irmãos, ainda que sejam aqueles pássaros exóticos e raros da Amazônia, da nossa fauna, da nossa flora, né? Da nossa mata, pode ser o valor que for, nós valemos muito mais do que um pássaro, amém, irmãos? Nós valemos muito mais. E depois, e o Senhor cuida dos pássaros. Depois Jesus fala: olha os lírios, olha as flores do campo, que beleza, que roupagem, que, sabe, excelência. E depois, Jesus, ele pega o maior rei, não o maior em termos de importância, mas em termos de sabedoria e riqueza, porque o maior em termos de importância foi Davi, mas em termos de sabedoria e riqueza foi Salomão, né? Imagina os irmãos, como deveria ser lindo o templo que Salomão inaugurou, templo ao Senhor que Davi quis construir, Deus não permitiu, mas deixou que Salomão construísse. E os palácios reais, vinham pessoas de todas as partes do mundo da época para verem a beleza, sabe, das construções de Salomão, tanto do templo como do palácio, como da casa real, irmãos, era de uma beleza. Imagina os irmãos, aquelas roupas que Salomão usava como rei, que tinha muito dinheiro, muita riqueza, muito ouro, devia ser uma coisa assim, sabe, que a gente não consegue imaginar. Aí Jesus vem e fala: olha, Salomão com toda a sua riqueza não se vestiu com tanta beleza quanto um lírio do campo, que é uma flor muito simples, mas de uma beleza, né? Jesus poderia ter falado outra flor, ele poderia ter falado uma rosa, né? Ele poderia ter falado qualquer outro tipo de flor. Verdade, irmãos? Por causa da beleza, da simplicidade, da naturalidade. E se Deus veste assim um lírio do campo, irmãos, que hoje aparece, amanhã murcha, seca e cai, muito mais Ele vai cuidar também de nós. Então, quando Jesus usa o pássaro, dizendo que eles são alimentados por Deus e que nós valemos muito mais do que um pardal, do que um pássaro, quer dizer que se Ele alimenta um pássaro, Ele vai cuidar também e vai abençoar a nossa vida, a nossa mesa, a nossa fonte de renda, amém, irmãos? Para nós não andarmos ansiosos. E se
o Senhor veste assim um lírio do campo, com tanta beleza, quer dizer que Ele vai cuidar também daquilo que nós vestimos, isso quer dizer de tudo mais que nós necessitamos para a nossa vida, irmão. Jesus, mais uma vez, usando aqui de exemplos de coisas tão simples, mas tão verdadeiras. Nós estamos chegando ao final do ano, e um ano difícil demais para todo mundo, irmãos. Um ano difícil. Quem é empresário, quem é comerciante, né? Talvez os comerciantes sejam uma das poucas, vamos dizer assim, profissões, quem é não comerciário, mas o comerciante, que é o dono, dependendo do comércio, que, né, não teve muitas dificuldades. Não é verdade, irmãos? Quem trabalha principalmente com comida e tal, não teve muita dificuldade nessa pandemia. Deve ter até prosperado bastante. Mas outros tipos de comércio. Eu passo ali em Campo Grande, eu vi uma casa de festas, perto da minha casa, uma casa de festa conhecida, muito conhecida, na estrada do Monteiro, onde eu nunca entrei ali não, mas muitos, já vi casamentos de filhos de amigos meus, festa de 15 anos, aniversário, uma casa de festa muito grande. Eu passo ali e está escrito, vendo, por causa da pandemia. Comércios, churrascarias, lanchonetes fechadas. Né? Uma gráfica que eu faço serviço lá em Campo Grande, no Magali, bairro do Magali, de um casal de amigos meus. Eu passei lá essa semana, estava lá fechado, muitos comércios fechados. Então é um ano muito difícil para todo mundo, irmãos. Mas eu tenho certeza que nós estamos chegando ao final do ano, né? Talvez você tenha recebido menos no seu salário, talvez alguns irmãos até estejam com o salário atrasado. Mas nós estamos chegando ao final do ano, eu tenho certeza que Deus não deixou faltar, amém, meu irmão? Quando nós buscamos o reino de Deus, a luta pode ser grande. Agora devemos lembrar, sabe de quê? Que lá no deserto não faltou alimento, era maná, todo dia, tinha que colher todo dia, de segunda a sexta eles recolhiam maná, e na sexta-feira recolhiam para a sexta e para o sábado, todo dia eles tinham que recolher o maná, e a água saía da rocha. Então Deus, Ele certamente vai cuidar quando nós buscamos o reino dEle em primeiro lugar. Nós não podemos viver ansiosos, nem desesperados, nem amedrontados. Se alguma coisa acontece, se uma porta fecha, se um projeto não deu certo, quantas pessoas tinham projetos para esse ano, quantas pessoas iam empreender este ano, quantas pessoas iam investir seu dinheiro em alguma coisa esse ano e não deu certo. E servo do Senhor, e sabe, que coloca Deus no primeiro lugar, que trazem as suas primícias, e a pessoa chega a balançar, mas Senhor, eu sou teu servo, eu sou fiel, né? Então, irmãos, quando passamos pelo deserto, podemos não ter tudo que nós gostaríamos, ou quem sabe até momentaneamente os nossos projetos podem ter ficado parados, mas em momento algum Deus deixa faltar o maná, amém, irmãos? Deus deixa faltar o suprimento das nossas necessidades. Portanto, Jesus ele vem falando, olhem os pássaros, eu cuido deles, você vale muito mais do que o pássaro, eu cuido de você. Olhem os lírios, eu cuido deles, eu visto os lírios, você vale muito mais do que o lírio, eu cuido também daquilo que você vai vestir. Isso não quer dizer que nós vamos ficar de braços cruzados, não é? Isso não quer dizer que nós vamos ficar esperando cair do céu. Isso não quer dizer que nós vamos apenas orar e vamos esperar que, né, as coisas venham a nós. Nós fazemos as nossas partes. Talvez tenhamos que remanejar algumas decisões. Talvez tenhamos que reajustar algumas questões na nossa vida. Mas nunca nos esquecendo que é o Senhor que está cuidando de nós, que o reino dele deve ser buscado em primeiro lugar. E para terminar, eu quero dizer o seguinte, irmãos: antes de tudo, nós temos que crer que isso é uma questão de fé, não é questão matemática, não é questão política, não é questão de quem está governando, não é questão de quem é o prefeito, não é questão de quem é o governador, não é questão de quem foi eleito lá nos Estados Unidos ou quem
é o mandatário lá na China, ou na Venezuela, ou em qualquer país. É uma questão de fé e de sabermos que o Rei continua sentado no trono e reina sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? E Ele é Deus. É uma questão de fé em Deus, é uma questão de fé em Jesus, é uma questão de fé naquilo que a sua palavra diz. E se a palavra de Deus diz, eu acredito. Quantos aqui entendem, irmãos, que o reino de Deus, que se ele for buscado em primeiro lugar, Deus vai suprir todas as nossas necessidades? Levanta a sua mão e diga, eu creio. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode colocar a mão no seu coração, você que ouviu esta mensagem, está recebendo a porção de ânimo nesta manhã. Você que tem andado muito triste, porque esse ano tem sido tão difícil. Você tinha tantos planos para este ano, você tinha tantos projetos, talvez você tinha até guardado um dinheiro para colocar em prática algum projeto, mas por causa do ano difícil, você teve que lançar a mão desse dinheiro para se sustentar. Agradeça a Deus. Nem sempre nós sabemos os porquês, irmãos. E às vezes Deus não nos dá o conhecimento, mas o justo, a palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé. Eu gostaria de simplesmente dizer assim, olha, ano que vem tudo isso vai acabar, mas Deus é que sabe, irmãos. Não importa o que nos aconteça, o que importa é que busquemos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Porque se fizermos assim, irmãos, se fizermos assim, vamos sentir a poderosa mão de Deus estendida sobre a nossa vida.